E hoje, no Saúde e Fé, vamos falar sobre dependência química, minha gente. As festas estão chegando, final de ano estão chegando, algumas pessoas gostam, às vezes, de exagerar, de abusar. Por isso, a dependência química é tida como uma doença crônica e atinge indivíduos que fazem uso constante de determinadas drogas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a dependência química é considerada um transtorno mental, além de ser, é claro, um problema social. Para conversar conosco, comigo e com você, nós vamos receber ela que é nossa amiga psicóloga clínica, a doutora Luana Minharo. Doutora Luana, bom dia, bem-vinda, doutora. Bom Prazer dia. em conhecê-la. Prazer é meu, Que Frei. Deus abençoe. Muito obrigada. Nessa época de final de ano, de Natal, como é que o seu coraçãozinho aí se prepara também para esse momento, doutora? É um momento de nos enchermos de esperança, de criarmos no nosso coração a alegria de Deus, de trazermos a presença de Deus para as nossas vidas, né? É bonito, né? Porque tudo fala desse amor, dessa simplicidade, dessa ternura. Não tem como a gente também não se contagiar com tudo isso, né? Com certeza, Frei. Só que isso, a gente fala da ternura, do amor, mas tem outras coisinhas também que tentam tirar essa tranquilidade, essa paz. E as dependências químicas vieram para estragar um pouquinho esse ambiente, né, doutora? Exatamente, Frei. É um momento de tensão para quem tem essa realidade dentro de casa. Todos nós estamos com os corações cheios de amor, mas é um momento de ficarmos atentos também. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora? Minha gente querida, a doutora Luana já está aqui. Hoje o assunto é delicado, mas, como disse a doutora, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, gente. Né? Porque, às vezes, tem pessoas que estão em tratamentos. Então, pessoas que estão aí, famílias que lutaram o ano inteiro para se defender dessa realidade, para proteger algum familiar dessa realidade. Aí chegam as festas de final de ano. Aí todo mundo fala, quer brindar, quer comemorar, quer confraternizar. E aí, como é que fica? Como é que fica, doutora? É uma época onde os amigos se reúnem mais, né? Os amigos secretos, os happy hours depois do expediente. Então é uma época onde as pessoas vão mais para a rua, onde se encontram mais. Se dá uma aliviada no trabalho também, não tem aquela carga pesada, né? Exatamente. É o momento de relaxar do ano intenso, né? Todo mundo trabalhou muito esse ano, todo mundo fez muita coisa. E aí no final do ano parece que todo mundo quer descontar o estresse e o cansaço do ano inteiro. E é aí que está o perigo. Fora isso, as propagandas que a gente vê, porque Natal, Ano Novo, já é nesse clima de verão, né? Sol, então aí que entra as grandes propagandas. As vem campanhas com tudo, publicitárias, né, elas vêm com grande força e elas são feitas para induzir. Né? Elas são feitas para contagiar todo mundo. O clima do verão, a praia, e aí entra geralmente a bebida alcoólica como porta de entrada. Porque, doutora, a gente tem que pensar também, e quem está em casa sabe muito bem, e a gente vê as propagandas, as reportagens, as matérias jornalísticas, aqui a gente fala também, nos jornais da TV Aparecida, quantos acidentes, doutora? Exatamente. Quantos acidentes? É um momento onde a pessoa ela perde um pouco do discernimento da quantidade, né? A alegria, o descansar, o relaxar, toma um pouco conta até demais e aí a pessoa perde um pouco do limite, passa um pouco da conta. E aí o risco é iminente de um acidente, muitas vezes de uma overdose, né? Então a pessoa ela fica mais exposta nesse período. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar, porque de repente aquela pessoa que está lá confraternizando, celebrando com os amigos, afinal de contas é a conquista, a vitória de um ano bem vivido, celebrado, um ano difícil, etc. Mas chegamos até aqui, vencemos, etc. Então muita gente se reserva, né, esse direito de beber, mas às vezes o outro não faz. Sim. E às vezes se choca num trânsito. Sim. E graças a Deus hoje tem quantos serviços de aplicativos, né, mas ainda tem aquele que insiste, que tomou um pouquinho, eu estou bem, eu dirijo, e leva junto a família, né, doutora? Junto, e aí... Não é incomum que o que bebeu não se fira, né? Geralmente quem bebe se fere menos do que quem é atingido pelo que bebeu. Agora, em casa, doutora, assim, a pessoa, por exemplo, eu vou colocar situações concretas. De repente a família lutou o ano inteiro porque aquele pai ou aquele filho, aquela mãe, etc. A gente não quer discriminar ninguém, mas assim, que era alcoólatra, que está ali em abstinência, que está vigiado, né, pelo amor, pelo carinho. Sim. E de repente vem esse turbilhão de festas. Sim. Qual é a atitude que a família tem que ter para com esta pessoa, doutora?
Na dependência química, a gente trabalha muito com fatores de risco e fatores de proteção. Então, a gente precisa entender quais são os riscos. Os riscos é qualquer tipo de exposição que essa pessoa possa sofrer e que possa, onde ela possa não conseguir dizer não. Porque a responsabilidade do se manter limpo, né, do se manter sem a droga, o álcool, a droga, é do dependente. A família, ela é responsável, mas o poder do não tem que vir de quem usa essa substância. Então, nesse final de ano, as famílias, elas vão, infelizmente, precisar criar uma blindagem mesmo. Porque qualquer lugar que se vá, essa pessoa vai ter uma cerveja, vai ter um vinho, vai ter um champanhe. Mas tem que ficar claro pro dependente que ele precisa estar dentro de um ambiente onde vai haver essa bebida alcoólica, ou seja, ou qualquer outra droga, e que ele vai ter que aplicar esse não como fator de proteção. É um autovigilância, um autopoliciamento. Autocontrole, autopoliciamento, autovigilância, sim. E, acima de tudo, não estocar em casa, né, doutora? Não é porque chegou a festa no final do ano que vai receber parentes e amigos, etc. Ou aquele amigo, aquele vizinho já chega com aquela caixa de cerveja em casa. Então, tem que saber que ali não pode, naquele ambiente não pode. Na família de um dependente químico, precisa-se haver regras, né? E a primeira regra é o que não se pode ter dentro dessa casa. Então, se eu sou uma dependente e você vai até a minha casa, você tem que respeitar o meu ambiente e a minha condição. Então, se a família deixar claro, olha, estamos aqui para nos confraternizar, para nos agrupar, para nos divertir, mas com as minhas regras dentro das minhas condições. Então, a gente não está aqui num programa para sermos os chatos da história. Não, a gente quer que você celebre, quer que você se confraternize, celebre uma vitória de um ano. Jesus está chegando, Natal, daqui um pouquinho, Ano Novo, então a gente quer que você realmente celebre, mas, acima de tudo, celebre com consciência, né? Com discernimento. Se tem alguém na sua casa, um filho que foi tratado, que você internou, enfim, agora ele vai passar com você esse final de ano, então procure evitar também, porque às vezes uma gota pode, né? Não precisa de mais, às vezes, Frei. Não precisa de mais. São os evites mesmo, né? A filosofia do Narcóticos Anônimos, dos Alcoólicos Anônimos, evitar o primeiro gole, né? Evitar o primeiro contato, porque é uma compulsão. Toda compulsão, quando ela é desencadeada, ela começa e não para mais. Exato, então, eu já atendi pacientes que ficaram 10 anos limpo. No primeiro gole de cerveja que ele tomou, ele perdeu 10 anos onde ele ficou abstinente. E aí, como a compulsão dele ficou estabilizada durante 10 anos, ela vem com toda essa voracidade do tempo que ele ficou sem uso. O que acontece, doutora Luana, assim, com a cabeça, porque a gente está falando de bebida, mas assim, a gente coloca toda dependência química, droga, enfim, uso de entorpecentes, etc. Mas assim, o que acontece com a cabeça? Por exemplo, a pessoa que não é dependente, mas vai numa festa e bebe, né? E bebe, etc. Né? E aí pega um carro, né? O pensamento fica mais acelerado, ele fica mais desperto, ou aquilo os reflexos começam a ser prejudicados, confundidos, a visão começa a ficar turva e baralhada, como é que é? O que acontece no nosso cérebro? As drogas, elas têm subtipos, né? Então, por exemplo, o álcool, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. A cocaína já é uma droga estimulante do sistema nervoso central. A maconha, ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Então, cada uma delas vai atuar nesse cérebro de uma forma. Ou seja, no cérebro, vai lá para o cérebro. No cérebro, exatamente. Existe um encharcamento de neurotransmissores numa região determinada do cérebro, que é a região do prazer, onde o efeito da droga se intensifica. E cada uma dessas drogas vai oferecer para esse indivíduo um sintoma diferente. Então, o álcool, o principal efeito que o álcool traz é que ele atua no cérebro na área da crítica. Então, a pessoa perde a crítica. Fica desinibida, gargalhada, fala e não, né, às vezes até provoca situações assim, porque o discernimento fica comprometido. A partir do momento em que o discernimento fica comprometido, esse indivíduo deixa de estar apto para responder pelos seus atos. E tem que lembrar também que nas rodoviárias, nas rodovias, não rodoviárias, nas rodovias,
nacionais e federais, a gente tem o sistema aí, os guardas de trânsito, a polícia rodoviária, ou seja, ela está sempre fazendo as blitz, aí, Sim. os bafômetros da vida. Sim. Então tem que ter um cuidado também, porque são vidas, né, doutora? São Sim. vidas que estão em jogo aí, né? Sim. É a vida do dependente, é a vida da família e é a vida de quem está exposto na sociedade de uma forma geral. Então é isso que a gente quer que você tenha essa consciência, o assunto hoje de dependência química. E doutora, aí o que de alternativa pode ter em casa, né? A pessoa quer celebrar, quer receber os amigos, ou seja, a gente sabe que aquele amigo, aquele tio, aquele parente, que ele gosta de uma bebida, então eu quero receber na minha casa, quero que participe da confraternização comigo na minha casa. O que eu posso oferecer para essa pessoa? Situações onde você não se expõe à bebida. Se o familiar vai até a sua casa, o familiar vai beber aquilo que você vai oferecer. Exato. Então, seja um suco, seja um refrigerante, seja um copo de água, porque a família, ela quer o nosso bem, né? A família, geralmente, ela não vai nos expor. Agora, caso tenha um familiar que vá fazer uso de alguma bebida e que não respeite essa condição do dependente, que isso seja feito de uma forma que o dependente não se sinta desconfortável, né? Nós não podemos ativar no dependente a memória química dele, porque quando o indivíduo para de usar, a memória química dele está ali. Ela apaga, mas ela não morre. Então, a qualquer momento, essa memória química pode ser ativada e esse dependente, só de ver alguém beber ou de escutar o barulhinho da latinha desperta. Abrindo, a memória química dele traz, às vezes, o cheiro, o gosto, a sensação de estar fazendo uso da bebida. E não ter, assim, gente, e não ter essa situação de querer oferecer. Ah, não, mas é final de ano, amanhã depois você recupera, afinal de contas, participa da festa, deixa de ser careta, não vai te fazer mal, você já está curado. Então, são palavras assim que as pessoas podem até acreditar que realmente estão curadas, que já a bebida não vai fazer mais nenhum efeito do que fez lá atrás, e a pessoa começa a experimentar. E aí, doutor, é tarde demais. Não existe ex-dependente, né? O dependente, ele vai ser um dependente de recuperação a vida toda. Ele, durante 20, 30, 40, 50 anos em que ele se mantiver sem a droga, ele vai estar correndo o risco de recair, né? Claro que com o tempo ele vai se fortalecendo, a família vai se fortalecendo, ele vai percebendo que ele está mais resistente. Mas os problemas do dia a dia estão aí, né? O tempo todo nós podemos ter um trauma, uma perda, uma situação difícil de lidar, e a droga, ela é uma fuga, né? A droga, ela é um caminho de fuga, de anestesia, de tirar esse indivíduo de uma realidade, às vezes, que é dolorosa. Então, a droga, ela vem e anestesia. Exato. Né? E a gente tem que lembrar que é um momento de confraternização, de experimentar a graça de Deus, o amor de Deus, a chegada do menino Jesus, esse novo ciclo que se encerra, um ano que termina, um outro ano que começa. É claro que a gente tem que celebrar, mas às vezes são nesses ambientes também onde se geram muitas tensões, deveria ser de alegria, de paz, muitas tensões em casa, muitas discussões, muitas brigas, justamente porque há essa fiscalização mais acirrada, onde aquela pessoa que cuida por amor está dizendo assim, não faça isso, não toma. Então aquela pessoa é um pouco teimosinha e vai lá e experimenta, e vai lá e passa o sinal amarelo e etc. E cruza essa linha que não deveria. Então aí, muitas vezes, assim, gera tensão na família desnecessária. E também, doutora Luana, tem que lembrar que, em muitas situações, muitas pessoas começam a ficar independentes ali, nessas festas, porque há uma liberação geral. Exatamente. Né? Nós temos os vários tipos de dependente, né? Existe aquela pessoa que ela consegue experimentar todas as drogas, mas ela não vai desenvolver, o organismo dela não vai desenvolver. O ocasional é um indivíduo que ele, por exemplo, o jovem que vai numa rave, naquela rave existe um subtipo de drogas específicos, ele vai fazer uso somente quando ele for nesse tipo de festa, né? O dependente é aquele indivíduo que ele já experimentou, o organismo dele gostou do efeito, passou a se adaptar e a droga passou a fazer sentido para ele. Né? Então, a partir do momento em que o indivíduo faz o uso, esse organismo aceita esse efeito, recebe isso como uma fonte de prazer, aí ele passa a perder o controle sobre a droga. Doutora Luana, entra aqui em nossa salinha da saúde, doutora. Então, para a gente definir, para quem está em casa, assim, o que é uma dependência química?
É quando o indivíduo ele se torna dependente de algo, né? De alguma substância, seja ela o álcool ou outra droga. Ele experimenta essa substância ativa no cérebro a sensação de prazer e ele passa a usar esse prazer como uma ferramenta de fuga, muitas vezes para anestesiar uma dor, um sofrimento. A droga passa a ter um efeito sedativo nesse indivíduo e ele consegue colocar essa droga em todas as situações da vida dele. Só que é um prazer meio que ilusório, né, doutora? Assim, é ilusório. Com certeza. Né? E passageiro também, porque Com você certeza. sempre quer mais, quer mais, quer mais, e quando vê já está afundado numa dependência, né? Num vício, né, doutora? Exatamente. O prazer da droga, ele é somente inicial. A partir do momento em que esse indivíduo vai usando e sentindo esse prazer, automaticamente depois desse período, ele se torna escravo, né? Passa a ser uma tortura. Passa a ser uma tortura, que vai destruir por completo a vida dele e da família. E da família, né? Então, Com uma tortura certeza. para ele, né? Porque às vezes ele não consegue, não percebe, mas sabe, tem consciência disso. E para a família que sabe que tem uma pessoa que está ali se afundando cada vez mais e vai lesando, isso é importante que a doutora falou, vai lesando o nosso sistema nervoso central. Sim. Vai prejudicando as conexões que a gente tem, o cérebro vai ficando mais lento. Sim, né? Todas as funções cerebrais vão ficando comprometidas, né? A primeira dependência que se instala é a dependência psicológica, né? Que é eu usar a droga para algo, né? Para anestesiar algo, para me refugiar de algo. A partir do momento em que o meu organismo se adapta a essa substância, eu vou passar a ser fisicamente dependente da droga. Então, mesmo que eu queira lutar contra ela, o meu organismo vai pedir essa droga. Okay. Eu me torno escravo do meu organismo necessitar Exatamente. dessa droga. Sempre quer mais, quer mais. Mais e mais. É um buraco, né, doutora? Por isso que sair disso, né, se tratar, né, se tornar livre das drogas é tão difícil. Muita gente, a gente ouve assim, a pessoa, eu saio quando quero. Sai quando quer, a pessoa sai, tem essa força já por si só. Alguns sim, quando estão na fase inicial. Nós vamos precisar, esse indivíduo vai precisar juntar todas as forças internas dele para lutar, mas ele vai sofrer os reflexos que essa dependência gerou no psicológico e no fisiológico dele. Então, sair da dependência, tratar a dependência é um processo longo e muitas vezes doloroso. E precisa de ajuda, gente. Tenha Sempre. humildade de dizer, eu preciso de ajuda. É importante. Doutora, chegaram algumas perguntas aqui, né? A gente agradece carinhosamente cada participação aqui no Saúde e Fé. A Janaína Fonseca, de Pindamonhangá, bem pertinho de nós. Deus abençoe, Janaína. Feliz Natal para você, minha querida. Deus abençoe, viu? O uso de drogas começa sempre com o consumo de bebida alcoólica. É a porta de entrada, doutora, a bebida? Muitas vezes sim, Frei. Porque é uma bebida lícita, né? Fácil de você comprar em qualquer lugar que você vá. Ela que vai abrir a porta. Muitas vezes é ela que abre a porta. Né? Entendi. Ela não necessariamente a gente pode bater o martelo como uma via de regra, mas ela geralmente é uma das primeiras a serem experimentadas. Tem várias portinhas, mas se tem um portão, é a bebida alcoólica. Sim. Né? Então, cuidado, gente. O Rodolfo Moraes, de Sorocaba, São Paulo. Bom dia, Rodolfo. Deus te abençoe. Feliz Natal para você, para o povo de Sorocaba, sempre acompanhando aqui o Saúde e Fé. Como os amigos e familiares devem se comportar em festas com o dependente químico? Reforçar esses conceitos, é importante aí. Então, a partir do momento em que eu sei que esse indivíduo ele tem uma fragilidade com o álcool, com qualquer tipo de substância, eu preciso respeitar essa condição. Então, seria muito bom se todos se mantivessem sem o consumo do álcool ou da droga enquanto estiver perto dessa pessoa. Eu acho que a senhora falou algo importante, assim, devem respeitar. Eu acho que isso é o conceito de amizade também, uma amizade cristã, uma amizade sadia, bonita, ou seja, a respeitar não é todo mundo tomar e não oferecer o copo para o amigo, não é? É fazer um esforço, se está com aquele amigo sofreu isso, não levar, não consumir, fazer aquele esforço, enquanto estão juntos, não consumir na presença dele. Não é simplesmente não oferecer o copo, é não ter copo para ninguém. Né? É amá-lo e respeitá-lo a ponto de não colocar ele nesse tipo de exposição. Não expor, né, doutora? Né? Exatamente. Não se expondo também, viu? Mais uma pergunta aqui. Vamos lá, a gente gosta das participações. A Marcela Oliveira, de Suzano, São Paulo. Bom dia, Marcela. Feliz Natal para você, minha amiga. Já ouviu o termo adicto? O que é ser adicto? Pergunta a Marcelinha, doutora.
Quando eu me torno adicto, eu me torno escravo, eu me torno dependente. Então, o adicto é o termo que nós usamos, né, na nossa linguagem técnica para determinar que esse indivíduo ele é dependente de algo. A gente usa esse termo de uma maneira assim bem popular, mas assim bem vulgar, né? Quando a gente fala assim, a pessoa já é um viciado. Sim. Né? Ou seja, viciado é a nossa linguagem popular, mas uma linguagem técnica profissional, adicto. O adicto, né? isso. O Robson Souza de Paraibuna, São Paulo. Bom dia, Robson, Deus te abençoe. Feliz Natal para você. Paraibuna, sou cidadão paraibunense também, viu, Robson? Que Deus abençoe, viu? Como fazer para se manter afastado da turma que oferece a droga, né? Ai, doutora, assim, são meus amigos, estão lá, eu sei que vai rolar uma bebidinha, então aí fica aquela, entre a cruz e a espada aí, doutora, e o que eu faço? A partir do momento que você entende que essa turma são os seus facilitadores, o fator de proteção que nós falamos no bloco anterior é exatamente isso. Então já não são tão amigos. Não, deixaram de ser ou nunca foram, Exato. né? Nunca foram, né? Dá para definir como nunca foram. Tá. Porque se eu uso quando eu estou com essa pessoa, ou se ela facilita o meu consumo, ela nunca foi meu amigo. Ela foi uma das pessoas que me ajudou a destruir a minha própria vida. Exato. Né? E ter muito cuidado também, você não tomou nada, mas o seu amigo tomou e é ele que vai dirigir, então você, por sã consciência, chama um aplicativo, ou não vai, ou pede para você dirigir. Né? Então não deixa também esse amigo, ele tomou umas lá, eu tô bem, tô tranquilo, eu já tô acostumado. Então cuidado, viu? Cuidado, né? Imagina se o outro também está fazendo a mesma coisa e pensa desse jeito, o acidente que pode provocar. Sim. A Lúcia Maria, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Bom dia, Lúcia, Deus abençoe. Feliz Natal, Lúcia, Deus abençoe. Sua bênção, Frei. Como ajudar meu filho a resistir à vontade de beber e fazer o uso da droga aí, doutora Lúcia? Submetendo uma ele... mamãe preocupada aí. Sim, submetendo ele, sugerindo para ele ou conduzindo ele a um tratamento, né? Então, se ele conseguir fazer um tratamento ambulatorial, ele vai precisar tomar algumas medicações, né, com o auxílio de um psiquiatra, para que seja cortado no cérebro dele o efeito da droga e a necessidade dele usar a droga. Ir para uma terapia, porque ele precisa entender o que o levou até essa droga e o que o manteve durante esse processo em que ele instalou, né, a dependência química dele. Em casos mais extremos, esse indivíduo ele pode ser internado numa comunidade terapêutica para que ele precise sair, ele precisa muitas vezes ser retirado da sociedade, ser colocado num ambiente onde ele vai se blindar da compulsão dele, dessa vontade crônica que ele sente de usar essa substância. E por último, assim, também uma dica, de repente sabe que nas grandes cidades tem aquelas festas intermináveis, etc., se tiver condições, vamos passar o Natal, o Ano Novo numa chácara, isolado, porque aí também a própria distância ajuda a se proteger melhor. Acaba sendo o fator de proteção daquele momento. Né? Exatamente. Tem que pensar em proteger, essa é a ideia. O Benedito José, de Fortaleza, lá no Ceará. Como não dar um bom dia para o Benedito e como não desejar um Feliz Natal para o Benedito e para o povo lindo de Fortaleza. Deus abençoe. Bom dia, Frei. Deixar o dependente sem poder sair de casa para que ele não use a droga ajuda no tratamento? Ou seja, esse policiar, isolar, ficar em casa, amarrá-lo aí, doutora, como é que é? Ele não vai conseguir ficar trancado dentro de casa muito tempo. A primeira brecha que ele encontrar, ele vai sair para procurar a droga de preferência dele. Então, esse indivíduo, a dependência química, ela só começa a deixar de existir quando o indivíduo reconhece que ele é fraco e impotente perante o vício. Então, enquanto ele não se reconhece como dependente, enquanto ele não se submete a um tratamento, ele vai continuar sendo escravo dessa condição.